Então, já lá na vendas, o princípio que eu considero infalível para você prospectar um cliente é a conexão com o cliente, é o rapport. Então, já lá na vendas, o princípio que eu considero infalível para você prospectar um cliente é a conexão com o cliente, é o rapport, é a conexão, é você entender o que o cliente quer, não o que você quer dizer para ele. Numa venda é muito mais importante escutar, ouvir do que falar. Você tem que ouvir mais do que fala. Primeiro, porque a pessoa gosta de ser ouvida. Segundo, que quando você ouve a pessoa, duas coisas acontecem. Ela vende para si mesma. Ela própria vende para si mesma. Ela vai acreditar muito mais nela do que em você. Você chegou às conclusões. As pessoas gostam de comprar, mas elas não gostam de ser convencidas. E o vendedor inicial, noob, vendedor amador, Sim. ele acha que vender é ficar chavecando o cara e convencer ele das coisas. E as pessoas detestam ser convencidas das coisas. Então, o principal de vendas, que eu diria, é a conexão com o cliente. E essa conexão, ela acontece quando você ouve mais e a pessoa fala. E para a pessoa não falar e não devagar, você vai orientando com pequenas perguntas para ela mesma chegar à conclusão dela. Então, o vendedor que tem a conexão com o cliente é o que conduz e sabe fazer o cliente ele mesmo chegar à conclusão daquilo que ele quer. Perfeito? Então, assim, eu acho que assim, na operação é mais antecipação. Antecipar. Para você ter uma abordagem mais preditiva. Certo. E na venda é conexão, ouvindo mais e direcionando para que a pessoa própria venda para si mesma. O que eu busco em pessoas que trabalham com vendas e que vai fazer parte do nosso time são pessoas que têm ambição. Tá. Ambição não é ganância. Ambição é fome. Vontade de mudar de vida. Vontade de crescer. Vontade de transformar a sua vida. Vontade de ganhar mais. Vontade de melhorar a sua realidade. Por que essa característica com quem trabalha com vendas é fundamental? Porque esse é o combustível. Às vezes o cara quer mudar de vida para casar, para dar uma vida melhor para o filho, para dar uma vida melhor para a família. Então, é fundamental que esse cara tenha muita ambição e ele queira muito que a sua empresa seja um instrumento para ele alcançar os objetivos dele. Nessa área, eu não estou preocupado com a experiência dele, não estou preocupado com o currículo dele, eu não estou preocupado com nada desse cara aí. Para mim, se ele tem um diploma bacana em Harvard ou se ele só tem um ensino médio completo, para mim não faz nenhuma diferença para esse cara de vendas. Tá bom. Tá? Por quê? Porque esse cara, os motivos deles é o principal. Para mim são o principal para minha escolha, porque ele pode ter uma formação muito boa e não tem ambição. Esse cara não vai performar, esse cara não vai vender, esse cara não vai atingir os números e as metas que a gente tem estabelecida. Porque na hora que começa a venda, você vai perceber, ele até quer, mas qual é a resiliência que ele tem? Porque vendas é tomar não, vendas às vezes ter um cliente mal educado que desliga na sua cara o telefone. Sim. Vendas é uma coisa que exige muito emocionalmente da pessoa. Então, o comportamento dessa pessoa, aí no dia a dia, o comportamento dela, como ela se mantém firme nesse mesmo objetivo, porque o cara às vezes começa cheio de gás, no terceiro dia o cara tá todo mocorongo. Sim. Porque o cara não conseguiu um determinado resultado, o que é natural quando você está aprendendo, não é? Então, em vendas é muito isso, cara. Inteligência emocional, emoção, diariamente é fundamental para um time de vendas performar. Sim. O líder de vendas tem que ser um cara que viveu vendas, não pode ser palestrinha, igual a gente estava falando aqui. Ele tem que ser um cara que viveu vendas. Ele viveu vendas, ele vendeu, ele tem autoridade.